Olá, me chamo Luiz Eduardo e sou estudante do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este trabalho compõe a disciplina de Economia do Setor Público e eu, juntamente com meus colegas Francisco e Júlia, falaremos nesta apresentação sobre a tributação indireta. Para esta apresentação, utilizaremos os conceitos e dados disponibilizados no texto proposto. Tributação indireta, alíquotas efetivas e incidência sobre as famílias. Dos autores Fernando Geiger Silveira, Theo Ribas Palomo, Felipe Moraes Cornélio e Marcelo Rezende Tonon. No contexto atual de reformas tributárias no Brasil, compreender como o sistema de tributos afeta diferentes camadas da população é fundamental. Entre os principais pontos em debate, temos a tributação indireta. É de extrema importância ressaltar que ela incide sobre o consumo e é embutida nos preços de bens e serviços. Ela ainda também representa a maior parte da arrecadação no país e, por isso, exerce grande influência sobre a distribuição de renda. Neste estudo, a proposta foi investigar essa incidência utilizando dados e conceitos que detalham os padrões de consumo das famílias brasileiras. Uma das principais perguntas que orientam a análise é: quem paga mais proporcionalmente tributos indiretos no Brasil? A resposta para essa pergunta é essencial para orientar políticas públicas mais justas e reformas tributárias que promovam maior equidade social. A metodologia adotada neste estudo é baseada na combinação da matriz insumo-produto, com dados da Pesquisa de Orçamento Familiares, a POF. A matriz insumo-produto é um instrumento que nos permite entender como diferentes setores da economia se interrelacionam, ou seja, como a produção de um setor depende de insumos de outros setores. Isso é essencial para calcular de forma precisa onde e como os tributos indiretos são repassados ao consumidor final. Para isso, foi utilizada uma adaptação da metodologia de Scutella, que propõe redistribuir adequadamente os tributos sobre os serviços de margem, como comércio e transporte, evitando assim distorções nas estimativas. A aplicação de alíquotas efetivas, ou seja, aquelas que refletem de fato a carga tributária embutida nos produtos, torna a análise mais realista, especialmente quando se trata de comparar o peso desses tributos para diferentes faixas de renda. Agora falando de estimativa das alíquotas. Ela foi feita tanto para o curto quanto para o longo prazo. No curto prazo, assume-se que os investimentos em capital são parte da demanda final. Já no longo prazo, esses investimentos são considerados como parte da produção. Fato esse que altera a forma como os tributos são distribuídos. Para tornar isso possível, foi necessária a compatibilização entre os produtos da matriz insumo-produto e os itens de consumo detalhados na pesquisa de orçamentos familiares. O objetivo é associar a cada produto consumido por uma família uma alíquota de tributação indireta realista. E esse detalhamento é essencial para entender como o sistema tributário afeta cada extrato da população e quais produtos são mais ou menos tributados, o que influencia diretamente o grau de regressividade do sistema. Como poderíamos enxergar ainda melhor no próximo gráfico, é perceptível que os dados mostram uma grande variação nas alíquotas efetivas entre os diferentes grupos de bens e serviços. Produtos como carnes, leite e derivados têm alíquotas entre 16% e 23%. Já bebidas alcoólicas e produtos de fumo ultrapassam os 30%. Em contrapartida, setores como saúde e educação, principalmente na esfera pública, apresentam carga tributária bem menor, frequentemente abaixo de 10%. Isso se explica tanto pela natureza dos serviços, mais intensivos em mão de obra e menos tributados, quanto pela existência de políticas públicas que desoneram essas áreas. Essa diferença na carga tributária entre produtos tem impacto profundo sobre a regressividade do sistema, pois os bens essenciais consumidos por todos, mas especialmente pelos mais pobres, tendem a ser mais onerados
do que utilizados predominantemente pela classe mais alta. Aqui é visto o gráfico explicado visualmente sobre as taxas, as tarifas. As carnes e laticínios são colocadas em duas cores para determinar que é acima de 15%, então de 16% a 23%. Bebidas e fumo acima de 30%, educação e saúde um pouco abaixo de 10%. Entrando agora em uma das discussões mais importantes deste estudo, nos deparamos com uma grande pergunta. Qual o parâmetro que deve ser utilizado para medir a incidência da tributação indireta? A renda ou o consumo das famílias? Há quem defenda o consumo como indicador, argumentando que ele reflete um melhor padrão de vida e sofre menos com a subdeclaração. No entanto, o uso da renda total, que inclui rendimentos monetários e não monetários, permite capturar de forma mais adequada a capacidade contributiva real de cada família. Isso é crucial para medir a justiça do sistema tributário. O estudo mostra que, quando usamos a renda total como base, a regressividade da tributação indireta se torna mais evidente. Os mais pobres gastam uma fração muito maior de sua renda do que os mais ricos, revelando a necessidade de repensar essa estrutura. Podemos ressaltar que a regressividade da tributação indireta é muito evidente através dos dados. O grupo dos 10% mais pobres paga proporcionalmente 23,4% da sua renda em tributos. Já os 10% mais ricos arcam com apenas 8,6% sobre consumo. Isso significa que, em termos relativos, os mais pobres pagam quase 3 vezes mais do que os mais ricos. Essa diferença se explica em parte porque os pobres consomem uma parcela maior de sua renda, podendo até, em muitos casos, consumi-la em sua totalidade. Além disso, os bens que compõem muitas vezes quase a totalidade da cesta do pobre são mais tributados. Alimentos, energia, transporte são alguns exemplos. Todos estes fatores, somando aos dados que vêm sendo coletados ao decorrer do tempo, evidenciam o caráter injusto do sistema tributário brasileiro atual e reforçam a necessidade de reformas estruturais. Para falarmos de tributação indireta e direta, temos que entender que o sistema tributário brasileiro se apoia fortemente em tributos indiretos, que, por sua parte, representam cerca de 45% da carga tributária, enquanto nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, esse percentual é de apenas 32%. Isso significa que o Brasil tributa mais o consumo do que a renda. O problema é que os tributos indiretos são regressivos, afetam mais os pobres do que os ricos. Já os tributos diretos, como o imposto de renda, são progressivos, mas têm pouca representatividade na arrecadação. A combinação desses dois fatores faz com que o sistema brasileiro seja apenas levemente regressivo, mas ainda assim desigual. Uma reforma que aumente o peso dos tributos diretos de forma progressiva e reduza a carga sobre o consumo pode contribuir para uma distribuição de renda mais justa. Na análise por rúbricas, podemos observar que os setores mais tributados são aqueles relacionados a transporte, telecomunicações e energia, serviços que são totalmente indispensáveis para o dia a dia da população, especialmente para os mais pobres. Já rúbricas como educação e saúde, por serem menos tributadas ou até mesmo gratuitas no setor público, acabam pesando menos no orçamento das famílias. Essas diferenças refletem claramente tanto o desenho da política tributária quanto a composição das cestas de consumo. A desigualdade se acentua porque os ricos consomem mais serviços de baixa tributação, enquanto os pobres concentram seus gastos em bens e serviços mais onerados. Quando observamos a composição do consumo por faixa de renda, vemos que a habitação é a principal despesa em todos os grupos, mas com variações importantes. Entre os mais pobres, alimentação e higiene ocupam um lugar de destaque. Já os mais ricos gastam mais com transporte, saúde e cultura, rúbricas que, em geral, têm carga tributária mais baixa. Isso significa que, além da alíquota aplicada a cada produto, a própria estrutura de consumo contribui para acentuar a regressividade. Os bens essenciais, consumidos de forma proporcionalmente maior pelos mais pobres, são justamente os mais tributados. Assim, mesmo políticas de isenção pontuais, como a desoneração da cesta básica, têm efeito limitado se não forem acompanhadas de uma reformulação mais ampla do sistema.
A conclusão do estudo dos autores é clara. O sistema tributário brasileiro, centrado na tributação indireta, é regressivo e injusto. Ele pesa mais sobre os que têm menos, aprofundando a desigualdade social. Os tributos diretos, mesmo sendo progressivos, representam uma fatia pequena da arrecadação e não conseguem compensar os efeitos dos tributos indiretos. Por isso, uma reforma tributária que busque justiça social deve ampliar a participação da tributação direta, aumentar sua progressividade e repensar a estrutura da tributação sobre o consumo. É fundamental proteger os bens essenciais e reequilibrar a carga tributária, de forma que quem pode mais, pague mais, como prevê o princípio da capacidade contributiva.